Bom dia, Luís Manuel e Carlos Leia. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite para esta conversa. Vamos agora aqui nos próximos 30 minutos seguramente ter uma interessante conversa entre os três. Luís, eu começava por ti perguntando-te aquilo que é a pergunta que é obrigatória nos tempos em que correm. O que é que mudou na tua vida e na vida da EP Ventures nestes últimos mês e meio, 2 meses? Olá, Ricardo. Olá também, Carlos. Bem, um grande prazer estar aqui a falar convosco. Mudou muita coisa. Nós tivemos, desde logo, aquela mudança de rotina, que é a necessidade de já não podermos ir o imperativo de já não podermos ir ao escritório e termos de estar a trabalhar a partir de casa, que penso que nos fomos adaptando relativamente bem e, neste momento, já não consideramos isso, 2 meses após, já não consideramos isso um verdadeiro obstáculo. Mas depois, obviamente, do ponto de vista mais de impacto sobre as participadas e sobre a forma como nós acompanhamos as participadas e também sobre os novos investimentos, há aqui um conjunto de novidades que são fundamentais. Não é? Nós passamos a ter que, primeiro, acelerar todas as operações de capitalização que estavam em curso, portanto, participadas em busca de fundos. Tentámos fechar todos os deals o mais depressa possível, porque fomos entendendo o que estava a passar no mercado. Segundo, o fazer isso e o também acorrer, em alguns casos, a algumas situações que estavam em maior distress financeiro, digamos assim, tipicamente por adiamento de investimentos de outros investidores, tirou-nos tempo e tirou-nos também um pouco de recursos, felizmente não muitos, para fazer investimentos fora das nossas, fora daquilo que são as nossas empresas, as nossas investidas, digamos assim, as empresas em que já investimos. Portanto, há com certeza algum maior foco em investir em apoiar as participadas versus investimento novo. Temos procurado fazer com que isto não seja algo demasiado impactante. Depois há uma dificuldade que penso que está agora a começar a desaparecer, que é, por exemplo, a dificuldade de fazer um due diligence. Não é? Um due diligence ele não pode ser 100% virtual. Não é? É complicado fazer um processo de investimento 100% virtual. Pelo menos por enquanto, eu acho isso ainda um bocadinho difícil. E, portanto, nós estamos a falar de investimentos em empresas com quem já tivemos pelo menos uma parte desse due diligence feito. Portanto, quando estamos a falar em sair fora do nosso portfólio de investimentos, ou estamos a falar em investimentos em empresas onde já tivemos a oportunidade de começar esse processo, de conhecer os founders, enfim, nós aqui estamos a ver-nos todos, mas é diferente, o olhos nos olhos aqui não é exatamente a mesma coisa quando estamos no mesmo espaço. E, portanto, ou houve a oportunidade de fazer esse processo, ou então fica um pouco difícil de concluir um investimento numa empresa nova. Eu penso que estas são as principais mudanças. Portanto, resumir, uma nova rotina de trabalho, um maior foco nas participadas, também algum aconselhamento às participadas em focarem-se nos quick wins, portanto, em não gastarem recursos onde têm dúvidas e gastarem os recursos mais naquilo que é certo. E, por último, é verdade também que há alguma maior preocupação com o nosso portfólio e alguma perda de capacidade de tempo e de capacidade para investir em empresas fora do nosso portfólio. Carlos, eu obviamente queria te fazer a mesma pergunta, mas se calhar adicionava também uma outra, que era que dissesse um bocadinho o que é a iPlabs, o que é que faz, e também porque penso saber que vocês têm desenvolvido uma tecnologia. Eu não vou já dizer que é muito interessante, porque depois eu tenho aqui uma pergunta truque para te fazer, mas uma tecnologia que ajuda, ou pode ajudar a combater o Covid. Por enquanto ficava por aqui, depois quero-te fazer outra pergunta em relação à tecnologia. Claro, claro. Então, nós na iPlabs desenvolvemos software que permite dispositivos comunicarem sem internet. Ou seja, o que o nosso software faz é identifica que antenas existem no dispositivo. Por exemplo, se estivermos a falar de um smartphone, identifica que tem antena Bluetooth, antena Wi-Fi, antena LTE, ultrassons, e usa as melhores em real time para se ligar automaticamente a dispositivos que estão próximos. E esses dispositivos fazem o mesmo e o mesmo. Então, aquilo que a nossa tecnologia permite é criar redes onde muitas vezes não havia redes. Nós tradicionalmente temos focado
não só em ajudar desenvolvedores de aplicações, por exemplo, jogos multiplayer, aplicações de messaging, aplicações de comunicação, aplicações de pagamentos também, mas também estávamos a focar a nossa tecnologia em ligar smart meters, em ligar lâmpadas e coisas desse género. No entanto, no core da nossa tecnologia, nós para podermos criar todas estas redes entre dispositivos, nós temos que ligar o dispositivo um a um. E nós temos de fazer isto de uma forma, basicamente, sem qualquer user interaction, sem qualquer interação do utilizador, que seja interoperável, ou seja, não interessa se é um dispositivo Apple, ou um dispositivo Android, ou um dispositivo IoT, e que corra mesmo no background. E o que nós viemos a descobrir foi que esta pequena componente, diria que é o passo número 1, antes de conseguirmos sequer criar as nossas redes, nós descobrimos que esta pequena componente é bastante interessante, naquilo que agora se tem vindo a falar hoje em dia, que é contact tracing, que é basicamente de forma anónima e privada permitir saber quais foram os contactos entre pessoas, entre dispositivos, entre smartphones neste caso, e fazer isto de forma completamente anónima. Nós também viemos a descobrir que atualmente no mundo não existia nenhuma solução deste género. Ou seja, havia alguns governos a lançarem as suas aplicações de contact tracing, por exemplo, Singapura, mas estas aplicações, por motivos tecnológicos, só funcionavam e só funcionam se basicamente estivessem ligadas e no foreground. Ou seja, o telemóvel tem que estar desbloqueado, a pessoa tem que estar com a aplicação aberta e só assim é que funciona. Isto acontece por algumas limitações dos sistemas operativos. Isto foi algo que nós já descobrimos como resolver há alguns anos. E então tem-nos posto um bocado na spotlight, diria, e temos sido contactados por governos, por entidades privadas, por research centers, um bocado por todo o mundo, exatamente porque já descobrimos como resolver isto. Isto também é um problema. A própria Apple e a Google decidiram agora fazer uma parceria inédita para tentar resolver. Pronto, nós já resolvemos isso, nós temos estado em contacto, já falámos com uma Apple e com uma Google, estamos também em contacto com as pessoas que estão a dar as guidance para uma Apple e para uma Google, mas ao mesmo tempo também vemos algumas limitações nas promessas que vêm dos lados deles e estamos a ajudar automaticamente já as entidades em terem soluções prontas antes deles também fazerem o release, seja do que for. Já volto a ti, que eu tenho muita curiosidade com a tua tecnologia, mas, Luís, duas questões. Uma que tem a ver com algo que tu disseste há bocadinho, que dizias assim, já não consideramos um obstáculo, e que tem a ver com aquilo que neste início de confinamento muitas das coisas pareciam um problema e de repente deixaram de o ser. E uma outra questão também tem a ver um bocadinho com isto que o Carlos diz, ou seja, nós sempre que temos uma crise, e esta é mais uma crise, é uma crise que ninguém ainda percebe muito bem, porque é pela primeira vez, ou pelo menos na nossa existência, que é uma crise do lado da oferta e da procura e global, e portanto e que afeta todos ao mesmo tempo. Tu, até pela tua posição, como é que tu vês estas transformações todas e no criar de oportunidades em empresas como a do Carlos e outras empresas que sejam investíveis e que ajudem a crescer e a criar riqueza que tão necessária vai ser para o nosso país e para o mundo? Eu disse que já não considerava um obstáculo, digamos assim, sermos capazes de manter a nossa rotina de trabalho e completar aquilo que é um processo. Enfim, eu estou responsável pela equipa de capital de risco da EDP, mas também por áreas de startup engagement e de entrepreneurship. E algumas rotinas de trabalho, enfim, no início estávamos um pouco na dúvida se as conseguiríamos virtualizar, digamos assim, ou não. Penso que estamos a conseguir. Lançámos alguns programas de startup engagement aqui há uns anos e este ano estamos a fazê-los, pelo menos até agora, 100% em modo virtual, digamos assim, através de plataformas como esta que estamos a usar agora. E está a correr bastante bem. Mesmo hoje nós fazemos uns programas de imersão e inovação, que basicamente não é mais do que levar um grupo limitado de pessoas da EDP, das mais variadas proveniências e das mais variadas áreas, a zonas fortes em inovação, como a Bay Area de São Francisco ou a China, e estamos a fazer hoje o primeiro, é uma experiência, mas estamos a fazer hoje o primeiro programa de imersão virtual, ou seja, estamos a levar as pessoas à mesma, neste caso a São Francisco,
e a interagir com alguns keynotes, pessoas muito conhecidas daquela área, mas apenas através de uma plataforma de comunicação. Portanto, acho que aí o que eu queria dizer com o obstáculo estar já relativamente ultrapassado era isso. E a minha questão, Luís, a minha questão era um bocadinho aí, ou seja, ultrapassado o obstáculo, nós não vamos chegar em algumas áreas da nossa vida à conclusão que afinal ele não só era um obstáculo, como era uma grande oportunidade e vale a pena mantê-lo em algumas partes, ou até... Eu acho que é precisamente isso. Nós estamos aqui numa experiência de aprendizagem acelerada neste momento, estamos todos nessa experiência. E se calhar aquilo que vamos ter no pós-Covid vai ser uma muito melhor síntese, digamos assim, entre aquilo que são as nossas experiências físicas, aquilo que tem que ser mesmo uma experiência presencial e aquilo que são as nossas experiências virtuais. Portanto, nós vamos integrar muito mais e se calhar de uma forma muito mais eficiente todas as ferramentas digitais que já temos à nossa disposição. Aliás, é evidente que vem aí um impacto económico muito significativo, já aí está um impacto económico muito significativo e diferente de tudo aquilo que vimos até agora, porque um travão tão forte, tão seco, digamos assim, e tão global, eu penso que nenhum de nós viveu e se calhar nenhum de nós vai voltar a viver, não sabemos, mas a saída desta situação, como a saída de qualquer situação de crise económica, pode ser muito beneficiada por uma melhoria significativa na eficiência do trabalho, na eficiência das pessoas e na eficiência das empresas. A eficiência das empresas é a eficiência das pessoas. Deste ponto de vista, quanto mais rápido nós aprendermos, quanto mais cedo chegarmos a esta síntese entre a nossa componente digital e a componente presencial do trabalho, melhor, não é? Porque mais rapidamente nos saltamos, digamos assim, para um novo patamar de eficiência. Eu acho que viagens de trabalho, por exemplo, é uma coisa que se calhar vai ser muito melhor pesada hoje em dia, depois de termos passado por tantas e tantas experiências de comunicação à distância, onde se fez tanta coisa, onde se está a fazer tanta coisa. Sem dúvida. Isso vai ter imenso impacto. Oh, Carlos, há um bocadinho falaste em Alcaminho, como eu tenho uma costela forte liberal, há uma coisa que a mim me aflige sempre muito, que é esta velha discussão que hoje é mais do que nunca premente entre a segurança e a privacidade. E tu há bocadinho disseste mais que uma vez, nós temos uma tecnologia que garante a privacidade. E eu queria que nos desenvolvesse um bocadinho isso, porque sempre que eu leio, toda a gente garante a privacidade. Mas aquilo que nós vemos é a privacidade a desaparecer, é um mundo cada vez mais intrusivo, vemos em alguns países em que já quase se controla o dia-a-dia e controla online os cidadãos. Isso é algo que me preocupa muito, acho que nos preocupa a todos nós. Como é que tu consegues garantir que o uso da tua tecnologia efetivamente garante a privacidade? Exato. A privacidade eu diria que é uma conversa que nós temos tido diariamente e é engraçado também que privacidade, dependendo da região onde estamos a falar, às vezes significa coisas diferentes. No entanto, para nós, tudo está à volta da tecnologia e nós sabemos o que é que a tecnologia permite fazer e o que é que a tecnologia não permite fazer. Aquilo que a nossa tecnologia faz e permite fazer é basicamente criar redes de contacto completamente anónimas. Ou seja, eu vou entrar em mais detalhes sobre como funciona, mas uma coisa eu posso dizer certa, que é mesmo se nós quiséssemos fazer algum tracking ou mesmo usar este tipo de tecnologia para algo com dados pessoais, nós não conseguimos. Isto porquê? Porque o que a nossa tecnologia faz é basicamente, e já fazia, cria uns IDs completamente anónimos, completamente únicos, e esses IDs são atribuídos àquele dispositivo. Nós não sabemos nada mais senão o número de IDs que estão a ser gerados. É muito difícil para nós até tentar adivinhar qual é o ID de um dispositivo específico, porque isto é uma chave completamente random, há bilhões de chaves diferentes. E basicamente eu como indivíduo passo a ser aquela chave. E todo o registro de contactos que eu vou tirando, basicamente é tudo um registro de outras chaves com que eu estive próximas, e todas estas chaves vivem no meu telemóvel, ou seja, não existe uma autoridade central que consegue, sem a minha autorização, nunca
ver quais foram os contactos que o meu telemóvel teve. Ou seja, isto é tudo completamente descentralizado e gravado no telemóvel. Desculpa interromper-te, mas imagina que depois alguém é infectado. Uhum. Como é que tu vais, ou seja, a partir do momento em que ele é infectado e que tu queres fazer a ligação daquele infectado com outras pessoas, estás a entrar em pessoas que não te deram autorização. Era exatamente aí que eu ia chegar. Então, porquê? Porque a nossa tecnologia garante a privacidade e anonimato do lado do telemóvel, em termos tecnológicos. No entanto, nós precisamos de olhar para isto tudo como um sistema. Ou seja, a parte de fazer o tracing dos contactos anónimos privados é uma coisa, mas depois, se eu for infectado, eu sou o Carlos, quando eu vou ao hospital, só o facto de eu fazer aquele teste, estou a dar a minha informação pessoal. Isto aqui pode abrir, basicamente, uma falha de segurança em que no momento em que estão a ligar o meu teste, que foi utilizado os meus dados pessoais, ao meu ID, pelo menos já sabem que aquele ID sou eu. Este foi um dos primeiros problemas que nós também tentámos resolver e foi um dos principais motivos pelos quais nós decidimos não apenas fornecer a tecnologia, mas sim todo um sistema. E tem sido este o nosso discurso para vários governos e nomeadamente a Comissão Europeia, que é o quê? Nós, para além de disponibilizarmos a nossa tecnologia, como queremos garantir todo o anonimato e privacidade de todo um sistema, também desenvolvemos aquilo que nós chamamos o portal das clínicas, onde também criamos um mecanismo de gerar códigos anónimos e esses códigos basicamente são a única coisa que vão estar ligadas a um teste. Então eu quando faço um teste, aquele teste também se torna um teste anónimo, um teste privado e aquele link também anónimo e privado é o que fica ligado ao meu ID anónimo e privado do telemóvel. Então garantimos desta forma todo o anonimato de todo um sistema. No entanto, isto foi o que nós desenvolvemos, isto é o que nós disponibilizamos. E se há uma coisa que nós estamos agora a aprender é que lidar com governos é extremamente complicado e também que cada governo tem a sua própria opinião. E havia muitos governos a pedirem-nos coisas que nós também não estávamos confortáveis em fazer. Por esse próprio motivo, nós também demos um passo atrás e, em vez de falar diretamente com alguns governos, começamos a falar com, diria, autoridades que basicamente definem as guidelines para os próprios governos. E é por isso que nós agora estamos em contacto com a Comissão Europeia, por exemplo, estamos a seguir todas as suas regras e temos dado também a nossa opinião de qual deveriam ser as regras. Pertencemos a vários grupos e think tanks, basicamente, onde só se fala de uma coisa, que é como é que isto não pode ser utilizado numa arma de controle. E se há uma coisa que nós podemos dizer da nossa tecnologia é que, mesmo que quiséssemos, não podíamos. E eu vou dar um exemplo, no nosso modelo de negócios tradicional, diria, nós gostávamos de ter a capacidade de saber cada vez que existe uma troca de informação e nós não conseguimos, porque isto é descentralizado, esta informação vai viver no dispositivo do utilizador e esta aplicação, passado um X período de tempo, pode ser umas horas ou pode ser até 14 dias, que é o que os governos têm pedido, apaga-se completamente, sem que eu nunca tenha acesso ao mesmo. Olha, obrigado. Epá, eu espero que tenhas razão mesmo. Estou a torcer para que tenhas razão. Luís, tu até pela gênese da EDP Ventures, portanto, pertence ao grupo EDP, e no fundo aquilo que é a vossa atuação, como é que tu vês a mudança que está a acontecer, ou mais do que isso, como é que tu antecipas a mudança na vida nas cidades, na forma como nós vamos viver, como vamos trabalhar, como nos vamos movimentar, como vamos visitar, com o aparecimento de todas estas tecnologias, algumas delas que já estavam aí, como o 5G, que já estavam estão quase a explodir, mas ainda não explodiram. O que é que tu achas que agora, depois disto que está a acontecer, o que é que vai ser diferente? Vai só acelerar tudo o que já era para acontecer ou vão acontecer outras coisas na mudança entre a forma como nós nos relacionamos e com as tecnologias que estão em grande desenvolvimento? Olha, Ricardo, nós como tu sabes, nós temos inclusivamente como missão liderar a transição energética com superior criação de valor. Transição energética tem sido, ao longo dos últimos anos, aquilo que nos tem sido, digamos assim, o mantra de qualquer player que queira crescer no setor energético. E a transição energética assenta em três coisas, os famosos 3Ds, não é? Descarbonização, no fundo, energias mais limpas, descentralização e digitalização. Estes dois últimos, a digitalização obviamente o nome diz logo tudo, mas também a descentralização é uma coisa que é muito potenciada pela própria digitalização.
Portanto, nós acreditamos que, seja pela emergência da tecnologia de descarbonização, que é o carro elétrico, não é? Que está em amplo crescimento e que creio que vai continuar a crescer talvez até mais rápido, seja pelas possibilidades de, digamos assim, miniaturização que levam ao fenómeno da descentralização, tem muito a ver com a evolução do processamento de dados, não é? Da capacidade de processamento de dados, tanto do hardware como do software, e seja, por último, por todas estas novas ferramentas digitais a que vamos assistindo. Quando nós cruzamos estes campos todos, nós chegamos facilmente à possibilidade dos carros autónomos. Não é? Os carros elétricos, só por si, uma cidade onde o transporte é eminentemente elétrico, tem um enorme benefício, que é o desaparecimento da poluição localizada. Mesmo que, em teoria, nós não alterássemos o perfil de produção, nós estamos a alterá-lo, acho que o mundo está cada vez mais a ir para energias renováveis, e ainda bem que assim é, mas mesmo que nós não alterássemos esse perfil de produção e trocássemos a frota toda por carros elétricos, nós tínhamos desde logo o benefício do desaparecimento da poluição localizada nas cidades. E esse benefício é muito significativo do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, tanto poluição atmosférica como, por exemplo, poluição sonora, não é? Que é uma coisa que acho que pode ter um impacto tremendo. Nós pensarmos, por exemplo, o que é que acontece ao valor do imobiliário num mundo de carros elétricos, muita coisa muda. Não é só o desaparecimento da poluição, mas, portanto, certas propriedades que hoje em dia estão demasiado próximas de estradas, demasiado barulhentas e por isso não são valiosas, podem mudar de valor. Quando nós levamos isto a um outro extremo, que é o extremo dos carros autónomos, e atenção que os carros autónomos já estão aí, só que o computador é um humano, digamos assim, um Uber, de um certo ponto de vista, pode ser visto como um carro autónomo, só que quem toma as decisões é de facto um humano, um ser humano, um motorista que nos transporta. Mas o aumento dos Uber já teve algum efeito do ponto de vista de tanto da quantidade de transportes, que também aumentou. Portanto, os Ubers e as plataformas de mobilidade, na prática, baixaram e tornaram mais conveniente o transporte, e com isso fizeram aumentar o número de deslocamento. Portanto, há mais viagens de Ubers, Cabifys, essas coisas, do que havia viagens de táxis antes. Isto é uma coisa importante de notar. Mas uma cidade a funcionar em modo de transporte autónomo é uma cidade, desde logo, sem problemas de estacionamento, se for elétrica, sem problemas de poluição sonora ou de poluição atmosférica, ou com muito menos problemas de poluição atmosférica, uma cidade onde as pessoas em geral vivem muito melhor e conseguem também fazer uma deslocação muito mais eficiente, seja ela qual for, casa-trabalho ou outra qualquer, não é? Num mundo onde nós juntamos em cima disso uma maior seletividade nas deslocações que fazemos, por exemplo, por aumento do teletrabalho, coisa que penso que vai ser imensamente potenciada pela fase que estamos a viver, eu acho que vamos ter cidades onde a qualidade de vida vai tender a subir significativamente. Luísa, estamos a falar da questão dos carros autónomos, é uma questão que é interessantíssima. Eu há cerca de um ano, no GITEX, numa feira tecnológica no Dubai, onde precisamente, foi há 2 anos, se não me engano, os carros autónomos eram uma das grandes novidades, que já não era novidade, mas de qualquer maneira estavam em força. E eu vi alguns de grandes marcas que aquilo se transforma em tudo, transformava-se em habitação, sala de jantar, escritório, o que nós quiséssemos, mudava a tecnologia e o carro inclusive transformava-se em outra coisa. Eu pensei assim, isto vai ter uma implicação tremenda, não só na qualidade de vida, como na valorização daquilo que nós valorizamos, ou seja, a partir do momento em que eu deixo de perder tempo na deslocação, porque se eu estou num carro em que posso estar a ler, posso estar a dormir, posso estar a trabalhar, posso me deslocar quando quero, o escritório pode ser no carro ou não, eu posso viver a 50 km da cidade e estar a viver no centro da cidade, na realidade. Porque o que significa que nós podemos, um dia, espero eu, finalmente, se calhar espalhar as populações por áreas muito maiores e melhorando a vida de todos. As possibilidades que o simples descongestionamento das vias de acesso às cidades trazem são imensas. Portanto, uma maior seletividade nas deslocações físicas, uma maior seletividade naquilo que tem que ser presencial, pode dar um contributo imenso para a qualidade de vida das pessoas. Estavas a tocar aí num ponto e repara,
Já há, eu penso, em Portugal não, mas eu penso que Califórnia já o tem, entregas que são dirigidas a um carro que está num determinado local. Isto já é possível fazer. E tens mais um passo dirigido à transformação do carro numa coisa completamente diferente daquilo que era a ideia original. Eu só te acrescentava aqui 2 temas mais. É muito difícil fazer previsões sobre o futuro, e aquilo que torna difícil fazer previsões sobre o futuro é precisamente aquilo que dá interesse à vida, não é? É a nossa criatividade, é a nossa capacidade de nos deslocarmos para as zonas mais remotas, menos imagináveis que podíamos contemplar. Deslocarmos aqui no sentido figurado, não é? De inventarmos as utilizações completamente diferentes para o que é um carro, para o que é uma casa, para o que é um posto de trabalho. Essa é a primeira nota. Portanto, as coisas vão mudar, sim, acho que estão a mudar de forma muito acelerada. Acho que há uma quantidade muito grande de experiências que são imensamente potenciadas pela fase que estamos a viver. E depois uma última nota, que é: as coisas mudam muito mais rápido do que nós às vezes nos apercebemos. Há um professor nos Estados Unidos, penso que é de Stanford, agora falha-me o nome da universidade, ele chama-se Tony Seba, e ele costuma fazer umas palestras sobre disrupção e energia. E ele começa as palestras com uma primeira foto: Nova Iorque, Quinta Avenida, no feriado da Páscoa, 1900. E a foto é uma grande quantidade de carroças, e ele faz ali uma pergunta, que é: onde é que está o carro? Está lá um automóvel, só um. E aquilo vem-se milhares de carroças com cavalos e isso tudo. E depois ele mostra uma segunda foto, que é exatamente no mesmo local: Nova Iorque, Quinta Avenida, feriado da Páscoa, 1913. E a pergunta é: onde é que está a carroça? Porque já só se vê em carros, já só se vê em automóveis. E está lá uma carroça, só uma. Isto tem milhares de pessoas a deslocarem. Portanto, estas disrupções chegam muito rápido, e eu penso que, enfim, agora ainda mais rápido vão chegar do que no início do século XX. Sem dúvida. Oh, Carlos, tu que és jovem, como nós somos jovens todos, mas és um bocadinho mais jovem, e além disso tens uma empresa que está numa área com um potencial tremendo, e que, quando aparece uma crise destas, quase rapidamente ela se transforma até numa oportunidade, como está a acontecer, e portanto provavelmente olhas para o futuro com grande otimismo, com grande esperança. Isto é uma questão que eu nunca vou perguntar, mas pergunto a ti: no fundo representas um determinado tipo de empreendedor. Como é que tu percepcionas as pessoas que trabalham em áreas que são afetadas por esta crise, cujas empresas não têm possibilidade não só de aproveitar, como algumas delas pararam, não, simplesmente de repente empresários que veem o seu negócio a desaparecer? Qual é a percepção que tu tens disso no teu dia-a-dia, no fundo, no mundo onde tu vives? Eu basicamente até posso construir esta pergunta em várias partes. Primeiro, uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu já começo a observar a forma como o negócio é feito. E vou dar um exemplo. Nós estávamos em negociações e continuamos com algumas grandes empresas, algumas EDPs deste mundo, e se há uma coisa que nas primeiras semanas basicamente a conversação parou por completo, nota-se que estas grandes empresas já se estão a adaptar a este mundo digital, diria. Havia reuniões que nós tínhamos presenciais que foram canceladas e depois foram movidas para digital, para conversas pelo Zoom. Isso, de momento, está-nos a facilitar completamente a forma como nós também vendemos. Outra coisa que estamos a fazer estamos a fazer repensar como nós olhamos para o produto, que é: nós, de antes, para finalizar a venda, muitas vezes tínhamos de ir ao local, quando era hardware muito específico. Um exemplo, meters muito específico, tínhamos de ver o hardware, tínhamos de testar, ver a zona. Isto para nós eram coisas que nunca faziam sentido, porque nós fazemos software, para nós tudo podia correr over the air, pela internet, e era só instalar e funcionava. Mas depois, muito rapidamente, vimos que não era essa a realidade, mas está a tornar-se nessa realidade. Então, para nós, até a forma como vemos produto, a forma como vendemos, a forma como posicionamos a nossa solução, apesar de ser uma solução digital, a forma como a vendemos está a ficar ainda mais digital, que honestamente foi algo que nós sempre quisemos ter, onde quisemos chegar. Voltando à pergunta sobre indústrias que agora possam estar paradas, eu vou dar um exemplo.
Um exemplo muito pessoal. Eu tenho um irmão que é designer, um irmão que tem um ateliê de roupa e de arte, um irmão que eu já há vários meses, se não anos, andava a convencer a basicamente fazer o shift deste design tradicional, diria, para algo para a área mais digital, e é algo que ele neste preciso momento, quando estamos a fazer esta transição, quando todo o mercado está parado, todo o negócio dele está parado, ele começa a fazer essa transição. Eu vejo isto no meu irmão, como vejo isto em muitos outros amigos, colegas conhecidos que trabalhavam na área do marketing, por exemplo, no marketing mais tradicional, o marketing mais palpável, por assim dizer, e todas estas pessoas eu vejo a começarem a adquirirem competências de forma a aplicá-las no mundo digital. Eu acho que neste momento há uma grande oportunidade para negócios e para empresas que basicamente ajudem a fazer esta transição digital de negócios que antes eram mais tradicionais e agora precisam de ter uma presença digital maior, mas também fico extremamente contente e fico ansioso pelo futuro, porque acho que uma forma como vemos os produtos ou os produtos nos são falados vai ser completamente mudada. Eu penso que a forma como nós entramos em contacto com o cliente ou entramos em contacto com o vendedor, vai haver aqui um shift enorme. Penso que in the long run, olhando daqui a uns anos, só vai contribuir para uma melhor qualidade de vida. Penso que vamos todos aprender a ser um pouco mais ágeis em gerir o nosso tempo, em gerir onde é que nos encontramos, as pessoas com que falamos. Obviamente que ainda existem problemas como a diferença de fusos horários. Eu diria que neste momento o nosso maior problema é mesmo esse. Nós temos pessoas em 3 fusos horários diferentes e às vezes é complicado estarmos todos reunidos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo criamos processos para a coisa estar sempre a fluir, para basicamente a empresa não parar, estar sempre a fluir 24/7. Nós agora avançando para uma ótica de trabalho onde é remoto, onde se calhar vamos ter colaboradores que alguns deles não são portugueses, se calhar vão querer voltar aos países de origem, isto para nós voltamos a ver uma oportunidade para continuar a ter a empresa a funcionar 24 horas sobre 24 horas, com toda a gente a ter uma melhor qualidade de vida e basicamente fazendo com que as coisas corram mais rápido. Obrigado, Carlos Luís. Estamos mesmo a acabar, isto passa muito rápido. Tu que tens pela tua função há tantos anos, uma visão tão ampla sobre aquilo que acontece na sociedade e nas empresas, como é que vês o futuro? Vês o futuro com esperança? Eu sou um otimista por natureza, senão é difícil uma pessoa estar a fazer investimentos de capital de risco se não tiver um pouco de otimismo e se não tiver uma tendência para ver o lado positivo. Eu vejo muitas coisas positivas a acontecer, desde logo a nossa situação particular. Tantas vezes somos tão autocríticos relativamente ao que somos, ao nosso país, não é? E acho que estamos a dar uma excelente resposta, se calhar melhor do que esperávamos a todos os níveis, tanto ao nível da resposta das pessoas em geral, como ao nível da resposta dos responsáveis políticos. Portanto, olho para isso como uma mensagem de bastante otimismo no nosso caso particular, não é? No nosso pequeno retângulo, digamos assim. A um nível mais global, há uma coisa que me tem impressionado muito nestes 2 meses, estes 2, 3 meses em que este problema ganhou mais impacto a nível mediático, que é não há propriamente uma resposta coordenada a nível global, isso é uma pena, mas há pelo menos uma enorme mobilização coletiva a nível global, que para quem está muito envolvido num trabalho de setor energético, para quem vive muito o tema da transição energética, como nós vivemos na EDP, dá de facto muita esperança, dá-nos muita esperança, porque o tema do combate às alterações climáticas precisa também deste tipo de capacidade de mobilização e acho que esta resposta que foi dada de uma forma tão rápida, por muito que lhe tenha faltado coordenação, a escala, a forma como os responsáveis de múltiplos países, de múltiplas economias se mobilizaram em prol daquilo que era mais urgente e mais importante,
sacrificando outras coisas que não são tão importantes, é uma enorme mensagem de esperança para um futuro sustentável, porque nós vamos precisar deste tipo de atitude também no que diz respeito às alterações climáticas. Sem dúvida. Luís e Carlos, obrigadíssimo. Vamos terminar. Muito obrigado e fiquem bem e saúde. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Adeus, Ricardo. É um prazer. Adeus, Carlos. Adeus.